E nessa quarta-feira eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, no Bom Dia Litoral, o doutor Maurício Vitor, ele que é especialista em direito do consumidor. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. Tivemos na semana passada, a Semana do Consumidor, muitas pessoas realizando compras, várias lojas realizando ofertas, mas teve gente que teve dor de cabeça. Não foi o meu caso, porque o meu produto chegou no laço, no último dia ali do prazo para entrega. Mas teve gente que até agora não recebeu, mesmo o prazo já tendo terminado. Doutor, quem realizou compra, principalmente pela internet, e não recebeu o produto ainda, mesmo com o prazo já tendo findado, o que deve fazer? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. Bom, primeiro vamos um pouquinho de história, né? O que é a Semana do Consumidor ou o Dia do Consumidor? Nós tivemos na década de 60 um presidente norte-americano que criou lá, em solo americano, o Dia do Consumidor, 15 de março. Esse 15 de março passou a ser comemorado lá como Dia do Consumidor. E aí, passado algum tempo, foi criado então o Dia Internacional do Consumidor a partir desse 15 de março. Esse 15 de março se estendeu para a Semana do Consumidor. Semana do Consumidor essencialmente seria para comemorar e para celebrar os direitos e o próprio consumidor. Mas os comerciantes que têm sempre que, lógico, né, fomentar a venda, passaram a utilizar esse período, Dia do Consumidor, Semana do Consumidor, para criar ofertas. E nessas ofertas, fazer aí uma boa semana de comercialização. Bom, dito isso, essas ofertas vinculam tudo aquilo que foi ofertado. Então, diz o Código do Consumidor que a oferta obriga o fornecedor a cumprir. Se você, nessa semana, empolgou-se com o dia, com a Semana do Consumidor, foi em uma loja ou foi lá na internet e fez a aquisição de um produto, esse produto tem que ser vendido ao preço que foi anunciado, com o desconto válido, e mais, esse desconto tem que ser verdadeiro. Então, aquela história que a gente sempre conta aqui, faça uma comparação de preço antes e o durante. Se o preço não estava em oferta conforme anunciado, exige o desconto. E se ele não foi entregue, Pierre, aí o consumidor tem à sua disposição a desistência, né? Ou se era um produto que você precisava por alguma razão específica e comprou com a oferta de data de entrega, isso pode ser passível até de um processo indenizatório. Doutor, no caso da desistência, caso o consumidor vá lá, não recebeu no prazo e queira desistir, ele ainda assim pode entrar com uma representação contra a empresa? Pode sim. Dentro daquela mesma perspectiva que falamos antes. Eu precisava do produto, eu contava com ele, eu tinha um uso específico que dependia da chegada para eu poder iniciá-lo e eu teria com o uso daquele produto algum conforto ou passaria a ter algum desconforto, alguma necessidade que possa se caracterizar como algo além do mero aborrecimento eu não ter tido o recebimento daquele produto. Aí você está, sim, no direito de pleitear, inclusive, uma indenização pelo fato de ter sido, vamos dizer, ludibriado, enganado, porque a oferta, como eu disse antes, né, vincula o fornecedor ao cumprimento. E o consumidor conta com aquela situação, tanto o preço quanto o prazo de entrega. Então, há sim a possibilidade de, em determinados casos, isso se transformar num processo indenizatório. Agora, no que diz respeito, doutor, da pessoa que foi selecionar o produto, no local, na página da compra, ela não teve o desconto ou o preço promocional aplicado. Por exemplo, o produto estava lá, custava R$150, mas se a pessoa comprasse na Semana do Consumidor, pagava R$99. E aí a pessoa foi lá, selecionou e na hora de fechar o carrinho, fechar a compra, aparecia R$150. O que fazer nesse caso? Comprar e depois reclamar? Ou é melhor nem comprar? Nesses casos, você tem que registrar o fato. Registrar que havia ali uma proposta de oferta, né? E compre sim, compre e exija o desconto. Primeiramente de forma administrativa, comprovando que você viu por um preço e comprou por outro.
de modo que a empresa possa te ressarcir, né, ou trazer um benefício compensatório. E se isso não for suficiente, aí sim, você deve sim fazer notificação ao PROCON, porque isso é uma infração da empresa, sujeita a penalidades e multas administrativas. Pode e deve registrar naquelas plataformas que sempre mencionamos aqui, o consumidor.gov.br, reclameaqui.com.br. E, em havendo um prejuízo significativo, nós estamos falando de 150 e 100, mas pode ser 1.500 ou 1.000, né? 10.000 e 7.000, você pode sim procurar a via judicial para se ressarcir, e não só dessa diferença, como aquilo que foi pago em desacordo com o que deveria, ou seja, acima do que você deveria pagar, conforme a oferta deles mesmo, pode resultar num ressarcimento em dobro, inclusive. Doutor, temos ainda 3 minutos e 35 segundos, mas eu queria trocar de assunto rapidamente e falar sobre uma situação que eu presenciei nesse final de semana. Eu fui a um cinema assistir a um filme aqui, e um filme que está muito em procura. Então, assim, o cinema estava simplesmente lotado. E é aquele cinema que você compra o local marcado. E teve overbooking no cinema, eu nunca tinha visto isso. E, inclusive, no caso lá das pessoas que estavam nessa situação, a compra se deu pelo mesmo site, um site que é um terceiro site que vende o ingresso para aquele cinema, né? Nesse caso, tudo foi resolvido ali na situação, mas caso tenha gerado algum contratempo para a pessoa que assistiu, ela deve fazer o quê? Quem que deve ser acionada? A empresa, o cinema ou a empresa que vendeu o ingresso? Qual é o procedimento nesse caso, doutor? É importante a gente esclarecer para o nosso telespectador que, independentemente de o ingresso estar sendo vendido por uma plataforma terceirizada, a empresa que fez a contratação é a responsável, aquela que está fornecendo o serviço. Então, o cinema que é o responsável. Pode haver pelo consumidor uma ação, uma atitude em relação a ambos. Eles são solidários na resposta ao consumidor. A plataforma que vendeu o ingresso e o cinema. Mas o cinema jamais, ou o fornecedor do serviço jamais, poderá se eximir de responsabilidade naquilo que é ele o promotor do evento do serviço. É um caso muito chato, é preciso observar muito bem e tem sim também uma possibilidade indenizatória se o aborrecimento for muito grande, né? Passou do mero aborrecimento para um incômodo grande, há sim uma possibilidade de indenização aí a ser pleiteada por aquele que sofreu esse tipo de dano. O que a gente aprende toda quarta-feira e desde o início do Bom Dia Litoral, ou seja, há 3 anos, é que independente de qual seja a situação, qual o problema a pessoa esteja enfrentando nessa relação consumidor-comerciante, prestador de serviço, é importante procurar os seus direitos para até melhorar essa prestação de serviço, melhorar essa relação entre as partes, né? Exatamente, procurar os seus direitos, contribuir para as estatísticas, né? De modo que, às vezes, até o próprio, como já dissemos aqui em edições anteriores, o próprio fornecedor de serviço possa aperfeiçoá-lo. Nesse caso, ele contrata uma plataforma terceirizada para vender o ingresso e ela não está sendo eficiente. Se o consumidor não notificar isso, ele não tem sequer como melhorar, e aí a gente não pode depois exigir o nosso próprio direito. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. É sempre um prazer recebê-lo aqui no estúdio da TVCI. Por enquanto, ainda no estúdio provisório, né? Em breve no estúdio definitivo. E até a próxima semana. Hoje tem abraço para alguém? Não. Para toda a audiência. Hoje é para a nossa audiência geral aí, né? Que nos brinda com a sua audiência e com as suas dúvidas, que nos permitem aqui auxiliar de fato nesse mercado de consumo. Obrigado, Pierre, obrigado a toda a nossa equipe e especialmente aos nossos queridos telespectadores. Um abraço, doutor, até a próxima semana.